Estamos hoje aqui no Cubo da OAB, onde está sendo realizada a sessão pública de desagravo coletivo pelo respeito às prerrogativas da advocacia. Doutor Leonardo Namáquia, presidente da OAB RS, um momento importante, um momento que o profissional precisa mais condições, mais segurança para trabalhar lá na ponta, né? Nós nunca gostamos de fazer um ato de desagravo público porque ele significa que houve uma prerrogativa violada, que houve desrespeito a um advogado. Mas, tendo havido o fato, é obrigação da ordem tramitar o processo de desagravo público e realizar o ato. Então, estes desagravos hoje, esse ato público coletivo, ele demonstra a força institucional da OAB, ele é um brado pelo respeito à prerrogativa do advogado ou da advogada, que significa respeito ao cidadão. Porque a prerrogativa do advogado que está em lei não é sua, é daquele que ele está representando, seja em juízo ou fora dele. Então, quando nós bradamos por respeito à prerrogativa, nós estamos falando em respeitar o cidadão, em respeitar a cidadania, em respeitar a sociedade. E é isso que foi dito aqui, que nós estamos aqui para reafirmar a importância do respeito às prerrogativas e também para deixar muito claro que qualquer um no estado do Rio Grande do Sul que tente desrespeitar ou intimidar uma advogada ou um advogado no seu exercício profissional, terá que enfrentar a força institucional da OAB. A gente observou que o mantra aqui foi advocacia respeitada e a cidadania protegida. Exatamente. A maturidade de uma democracia se mede pelo respeito que as autoridades têm à advocacia, porque quando um advogado demanda, ele está demandando em nome do cidadão. Então isso é respeito à cidadania e respeito à sociedade. A gente observou que também foi colocado aqui que diversos lados do balcão sempre o acusado ou o que está acusando, ele quer respeito ao advogado. E na hora não pode ser só para o momento dele, mas para todos, não é isso? Exatamente. Todos têm direito a ter um advogado, todos têm direito a ser representado por uma advogada ou um advogado. Então, por isso que, independentemente da situação, o respeito à prerrogativa é fundamental. E é isso que nós viemos aqui neste ato público importante, com a casa cheia, dizer à sociedade gaúcha. Conforme o senhor falou no final aqui, esse é o start. Vai além? Vai além, nós temos várias outras medidas que são desencadeadas a partir deste ato, como o encaminhamento de nomes ao Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativa, entre outras ações que são, inclusive, regimentais da ordem. Então, este ato, ele tem um significado e um simbolismo, mas não fica apenas no ato público, nós vamos desencadear outras ações agora. Mensagem para os profissionais da OAB. Que continuem agindo com absoluto destemor, que continuem agindo com liberdade na sua atividade profissional, que continuem agindo sempre com respeito, porque nós vamos exigir que a advocacia seja respeitada e, quando não for, estaremos ao lado das advogadas e advogados gaúchos. Presidente, para finalizar, a OAB não vai deixar que os profissionais se calem. Não, a OAB não vai, e esse ato aqui, juntamente com diversas outras ações, nós tivemos outros casos recentes, onde em menos de 48 horas nós estávamos em cidades do interior e fizemos atos em defesa desses colegas, em Soledade recentemente, em Pelotas, em Cachoeirinha. Então a ordem tem sido muito rápida, muito efetiva, muito firme na defesa das advogadas e advogados gaúchos. E é isso que nós também reafirmamos aqui nesse ato público hoje de desagravo coletivo. Obrigado, presidente. Um abraço. Boa tarde, senhoras e senhores. Esta não é uma tarde como outras que nós temos aqui na OAB Cubo, que são de comemoração, de alegria, mas é uma tarde e uma cerimônia necessária. Nunca é bom nós estarmos reunidos para desagravar um colega que sofreu violação das suas prerrogativas, na sua moral, que foi desrespeitado, mas este é um ato, sim, absolutamente necessário e, portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil agradece a presença de todos e reafirma o seu compromisso de quantas vezes for necessário nós repetirmos atos desta natureza para dizermos em alto e bom som a toda a sociedade gaúcha que nós não vamos aceitar qualquer espécie de desrespeito ou intimidação ao trabalho da advocacia gaúcha. Eu quero iniciar saudando a nossa diretoria, vice-presidente Neuza Maria Rolim Bastos, secretário-geral Gustavo Jurren, secretária-geral adjunta Karina Concheiro,
e ao nosso diretor tesoureiro Jorge Faro, que não está aqui presente por outras atividades da OAB, que está desempenhando no interior do estado do Rio Grande do Sul. Saudar o vice-diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB, Dr. Eduardo Lemos Barbosa. Saudar de forma muito especial, agradecendo e cumprimentando pelo trabalho realizado os nossos conselheiros, as nossas conselheiras e os nossos conselheiros relatores. Delma Ibias, João Ulisses Bica Machado Filho, Liane Bestete, Regina Pereira Soares e Ricardo Borges Ranzolin, pedindo uma salva calorosa de palmas a eles. Pelo trabalho sério e dedicado que fizeram em cada um desses casos de desagravo frente ao nosso Conselho Pleno. Em nome de vocês, Delma, Bica, Liane, Regina e Ranzolin, eu saúdo a todos os conselheiros que eu vejo aqui presentes, e que pena que nós não temos esse plenário hoje lotado. É realmente uma pena que nós não tenhamos essa OAB Cubo absolutamente lotada, não só por dirigentes de ordem, mas pela advocacia gaúcha, para nós mostrarmos a nossa repulsa de forma uníssona. Mas os que estão aqui estão muito bem, tenho certeza, representando todas as advogadas e advogados gaúchos. Eu vejo aqui conselheiros, conselheiras, eu vejo presidentes de comissões, portanto, muito obrigado pelo trabalho de vocês e por vocês estarem aqui. Quero também, e não posso deixar de fazer uma saudação muito especial aos vice-presidentes da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB do Rio Grande do Sul, uma comissão valorosa, dedicada, que tem um trabalho diário difícil, e faço esse cumprimento em nome dos vice-presidentes aqui presentes, José Fabrício Fai, Matheus Marques e Roxane Ponzi, pedindo também uma salva de palmas a eles. E ao cumprimentá-los, cumprimento toda a nossa Comissão de Defesa de Prerrogativa, composta por advogadas e advogados dedicados, corajosos, que agem com destemor e atuam, como afirmei, diariamente na defesa dos nossos colegas e da nossa instituição. Em nome de vocês, saudar o presidente Domingos Martin, nosso presidente da SEDAP, que também, por compromissos no interior do estado, não está presente. Quero também saudar de forma muito especial e destacar o compromisso e a presença do presidente da subseção de Passo Fundo, Flávio Benvenu. Muito obrigado, presidente Flávio, a sua presença aqui acompanhando um advogado da sua subseção desagravado. Mostra seu compromisso com a advocacia de Passo Fundo e com a advocacia gaúcha também. Seja sempre muito bem-vindo a essa casa. Quero, por derradeiro, antes de me manifestar de forma breve, mas preciso me manifestar num momento tão solene e importante, quero me dirigir às advogadas Ariane Chagas Leitão e Valéria Rênica, e aos advogados Francisco José Borsato Pinheiro, Gibran Pedro Pereira, Lorenzo Alberto Paulo, e também a nossa colega doutora Karen Machado Garbelotto, atual presidente da subseção de Jaguarão, também desagravada, que não pôde se fazer presente em razão de uma audiência. Recebam na tarde de hoje o nosso abraço, o nosso acolhimento, recebam a nossa manifestação do mais absoluto repúdio a estas ofensas que vocês tiveram ao longo dos dias e de diferentes fatos no exercício da profissão. Este ato público é para que nós possamos abraçá-los, dizer do respeito que a OAB do Rio Grande do Sul tem por cada um de vocês, pelo trabalho de vocês, e dizer que vocês continuem agindo como agiram nos casos, com absoluto destemor e com independência, porque a ordem estará sempre ao lado de vocês. Peço uma salva de palmas em pé para esses bravos colegas que não se deixaram intimidar pelo abuso de autoridade, pelo arbítrio, pela falta de respeito, e que honraram a tradição desta casa e a tradição da advocacia gaúcha. Eu tenho
absoluta certeza que estes agentes públicos, nos próximos tempos, alguns mais perto, outros um pouco mais longe, vão precisar ter um advogado do lado deles, inclusive para representá-los no Conselho Pleno, porque os nomes deles, por uma ação nossa no ano passado, estão indo agora diretamente hoje para o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. E quando tentarem a inscrição na ordem, se tentarem, vão ter que passar por um processo de avaliação da idoneidade moral deles. E se constituírem um advogado, eu tenho certeza que eles vão querer que essa advogada ou esse advogado tenham as suas prerrogativas respeitadas quando estiverem na sua representação. Portanto, essa é a demonstração cabal e inequívoca de que sempre um advogado ou um advogado, quando estiver trabalhando, precisa ser respeitado, porque está ali representando a cidadania, a sociedade, o seu constituinte naquele momento. E cada um, seja a atividade que realize, seja o bem que esteja buscando, seja o direito que tem violado, vai com certeza, quando tiver um advogado do seu lado, querer que as suas prerrogativas sejam respeitadas. E é por isso que nós estamos aqui bradando. Este é um momento, portanto, de acolher, de abraçar, um momento de solidariedade, como já foi destacado aqui nas brilhantes manifestações de todos os nossos conselheiros e da nossa vice-presidente, que abriu este ato e que me antecederam. Todos destacaram que este ato público tem, sim, como objetivo abraçar, acolher, repudiar e prestar a nossa solidariedade a esses colegas. Também, este ato público tem o objetivo de dizer o que nós temos dito em cada uma das nossas manifestações. E essa é uma marca da nossa gestão. Se a nossa gestão tem várias marcas, e tem, esta, além da presença efetiva ao lado da Advocacia Gaúcha, esta também é uma marca. Não há uma manifestação nossa, não há um discurso nosso, não há um compromisso da nossa diretoria, do nosso conselho, da nossa gestão, que não exista uma ação prática e concreta em favor da advocacia, em defesa das prerrogativas dos nossos colegas. Por isso que este ato também, hoje, é para dizer à sociedade gaúcha que nós não toleramos abuso de autoridade, não toleramos desrespeito com a advocacia, não toleramos intimidação, e que todo agente público que quiser ou tentar desrespeitar ou intimidar um advogado no estado do Rio Grande do Sul, terá que enfrentar a força institucional da OAB. E a força institucional da OAB não é apenas em atos de desagravo como esse, que são sim importantes e que são simbólicos e que se realizam exatamente para dizer isso para a sociedade civil e para as autoridades constituídas. Mas para além desta manifestação pública que nós fazemos aqui, nós também agimos com ações concretas, representando administrativa ou criminalmente contra esses agentes públicos, encaminhando os seus nomes para o cadastro. E nós estamos aqui para dizer de forma muito clara que estes atos não observam o cumprimento da lei, desrespeitam a advocacia e, portanto, estão a desrespeitar a sociedade gaúcha e a cidadania, que é a destinatária da representação da advocacia. Eu quero concluir, mais uma vez, cumprimentando a esses valorosos colegas, advogadas e advogados, e faço também, mais uma vez, questão de referir Dr. Ariane Chagas Leitão, Dr. Francisco José Borsato Pinheiro, Dr. Gibran Pedro Pereira, Dr. Lourenço Alberto Paulo, Dra. Valéria Rênica e a Dra. Karen Machado Garbelotto. Recebam o apoio e a solidariedade da OAB. Tenham certeza que esta casa está sempre de braços abertos e sempre ao lado de vocês. Exerça a cidadania e respeite a advocacia. Essa será uma campanha que nós estaremos nos próximos dias lançando, uma campanha em defesa das prerrogativas
das advogadas e advogados gaúchos, porque nós estamos tendo alguns casos recorrentes nos últimos meses. A Ordem está atuando de forma muito direta, muito rápida e muito efetiva, mas nós precisamos sim também fazer uma campanha pública para que nós possamos conscientizar a advocacia cada vez mais da importância de nós estarmos unidos em torno da defesa das prerrogativas dos nossos colegas. Nós precisamos dizer de forma clara, e este é um dos objetivos desta campanha, que o nosso ex-adverso num processo, numa sala de audiência, num júri como assistente de acusação, é o primeiro fiscal da nossa prerrogativa, porque quando um colega tiver a prerrogativa desrespeitada, numa situação dessas, nós não estamos em lados opostos. Quando um colega tiver uma prerrogativa desrespeitada, nós estamos do mesmo lado na defesa da prerrogativa deste colega. E além disso, essa campanha que iremos lançar também tem como objetivo alertar as autoridades públicas e constituídas àquilo que afirmei no início e que concluo afirmando: aquele que tentar desrespeitar ou intimidar a advocacia vai sim enfrentar a força institucional da OAB. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento todas as pessoas que integram a mesa, já nominadas pelo cerimonial. Saúdo a toda a advocacia, nesse momento de extrema importância para nós, que é essa sessão de desagravo. Sessão de desagravo é aquela sessão que, quando a gente sabe que está acontecendo, nós, advogados e advogadas, temos que estar lá. Nós sabemos, sim, dos compromissos, né, que nós, no exercício da nossa profissão, nós temos, e nós sabemos que muitas vezes não podemos estar em todos os lugares, mas sempre temos que ter isso em mente. Sessão de desagravo é lugar da advocacia estar unida e cada vez mais fortes. Mas faço uma lembrança que a Lei 13.869 de 2019, Lei contra o Abuso de Autoridade, prevê no artigo 43 que a Lei 8.906 de 4/7/94, Estatuto da Advocacia, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º dessa lei, que é o nosso Estatuto da Advocacia, a lei federal. Pois nós temos a tipificação criminal da violação das prerrogativas da advocacia, mas ainda nos deparamos com ações que violam frontalmente as nossas prerrogativas. A OAB do Rio Grande do Sul está sempre atenta aos atos que são atentatórios ao exercício da advocacia, como desde o ano passado temos feito, como o caso de Canoas. Em 22/7/2022, a juíza Patrícia Dorigoni Hartmann impedia a presença da advogada ao lado do seu cliente em sala de audiência. Neste ano, em soledade, mais um ato, em 16/3/2023, o colega Manuel Pedro Castanheira foi preso e algemado pela Brigada Militar. Em Pelotas, 20/3/2023, a nossa colega Laura Cardoso, grávida, últimos meses de gravidez, sofreu um atentado onde foi incendiado seu automóvel, E em Cachoeirinha, dia 16/4/2023, a Guarda Municipal daquele município prendeu e algemou a colega Sara Bittencourt. Em todos os casos, teve o pronto acompanhamento da subseção respectiva e do nosso presidente, Leonardo Lamacher,
que de imediato se fez presente em todos os casos, como forma de demonstrar que não vamos aceitar desrespeito às prerrogativas da advocacia. Obrigada por essa ação imediata, presidente, porque isso é muito importante também para nós, essa resposta imediata, né? O infrator, com certeza, pensa duas vezes quando vê que a ordem, ela responde de pronto. Essa sessão de desagravo é mais uma ação da nossa gestão em cumprir os desagravos que foram deferidos pelo nosso Conselho Seccional. Nessa sessão, nos deparamos com as mais variadas violações às prerrogativas da advocacia, seja por atos incompatíveis de magistrado em sala de audiência, com falta de respeito à advocacia, bem como manifestando juízo de valor pelo trabalho do colega advogado, seja por ofensas verbais do oficial de justiça no cumprimento de mandado, seja por tratamento hostil ao colega advogado em depoimento na autoridade policial, além de violência física e verbal procedida por policiais militares. Como já foi mencionado, são hoje aqui as seguintes partes envolvidas: requerente, advogada, desculpa, esse é um que já me fizeram o sinal que não está nessa lista. Requerente, o advogado Lourenço Alberto Paulo, OAB 45043, em que o ofensor Henrique Acosta Pereira Nunes, oficial de justiça. A relatora, doutora conselheira Delme Bias. Requerente, Valéria Rênica. Ofensor, Fernanda Lita Moreira da Costa, procuradora do trabalho. Relator, Ricardo Borges Ranzolini. Requerente, Karen Machado Garbelotto. Ofensor, Joy Hernando Desuta, juízo do trabalho de Arroio Grande. Relatora, conselheira Liane Bestete. Requerente, Francisco José Borsato Pinheiro. Ofensor, Linda Mari Macedo Brum, inspetora de polícia. Relator, João Ulisses Bica Machado Filho. Requerente, advogado de Gran Pedro Pereira, OAB 103876. Ofensor, Rossana Almeida, sargento da Brigada Militar. Relatora, conselheira Delme Bias. Requerente, Ariane Chagas Leitão. Ofensor, Batalhão de Operações Especial de Porto Alegre. Relatora, Regina Pereira Soares. Então, queridos colegas, além de ser compromisso dessa diretoria, conselho e presidentes, enfim, da advocacia em geral, este ato demonstra e confirma que a OAB do Rio Grande do Sul não deixará passar nenhum ato de violação das prerrogativas da advocacia, lembrando que quem ofende um advogado ou uma advogada ofende toda a advocacia gaúcha. Seguimos, então, juntos e unidos para cada vez mais fortes. Muito obrigada. Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul.